Oi, tudo bem? Bom, hoje eu venho trazer pra vocês a parte 2 do iceberg das Lost Medias da Nintendo. E pra você que não viu a parte 1, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado pra vocês. Por favor, veja. E sem mais enrolações, essa é a parte 2 do iceberg das Lost Medias da Nintendo. O show do navio pirata de Pokémon. A Nintendo, a fim de popularizar a franquia Pokémon e também manter o interesse do público, realizou vários eventos nos anos 90 e 2000, já que o primeiro jogo da franquia tinha acabado de ser lançado em 1996 e o anime em 1997. Entre esses eventos podemos citar o Pokémon World Championships, que começou em 2004 e ainda é realizado anualmente, e também um Pokémon Festa, que ocorreu em 1998 no Japão, incluindo várias atividades temáticas de Pokémon, como jogos, competições e show ao vivo. E em setembro do ano 2000, ocorreu um desses eventos que na ocasião recebeu o nome de Pokémon Park 2000, que ocorreu em Sydney, lá na Austrália, e incluindo a primeira competição mundial de Pokémon Stadium para o Nintendo 64, que durou 3 dias. O evento não se limitou apenas ao torneio, mas também contou com diversas atrações, como apresentações, eventos de troca de cartas, lançamentos de novos produtos, sessões de jogos e concursos. Além disso, no evento foram vendidos plushes exclusivos do Pokémon 2000, com todos os 151 Pokémons lançados até então. Caralho, olha, eles sentem 151 Pokémon, que engraçado! O evento também incluiu um show com uma batalha naval entre navios com o logotipo do Pokémon e Pikachu nas velas. O enredo do show girava em torno da tentativa da equipe Rocket de roubar o troféu dos campeões, que tinha acordo com uma revista italiana de Pokémon. 2 navios galeões navegaram até o porto de Sydney e se envolveram em uma batalha, que incluiu uma luta de canhão entre a equipe Rocket e um grupo de Pokémon. No entanto, há poucas informações sobre esse bendito show de navios piratas. Pouco se sabe sobre o evento em si, já que não houve muitas gravações, e é muito difícil encontrar informação sobre o show, ou possíveis fotos ou vídeos dele. Porém, é possível encontrar algum clipe curto do evento e do navio em uma entrevista com um dos vencedores do evento. O espanhol Kenegro, que inclusive se mantém ativo até hoje com seu canal no YouTube, e inclusive fez um vídeo explicando a experiência dele com o competitivo de Pokémon e como conseguiu ser o terceiro melhor do mundo em Pokémon. Mas enfim, a melhor descrição disponível do evento vem de uma edição da revista IGN de setembro do ano 2000, que mencionou um parque Pokémon interativo com torneios de cartas e jogos eletrônicos, show ao vivo e discoteca Pokémon e produtos exclusivos. Há menções sobre um possível show do navio pirata com batalha entre a equipe Rocket e os Pokémon, porém sem muitos detalhes. Não existe registros oficiais do evento e até mesmo no Wayback Machine não foi possível encontrar nada, e hoje em dia só alguns resquícios daquele evento pode ser visto, como algum mini vídeo ou então esse folheto junto com essa sacola do evento, que pode ser comprado no eBay, porém com a conversão custando uma pacatela de R$ 1.700 e sequer pode ser enviado aqui para o Brasil. Mario's Face. Mario's Face é o nome dado a uma demonstração técnica do Nintendo DS que foi desenvolvido pela principal divisão de desenvolvimento de jogos eletrônicos dentro da Nintendo, a Nintendo EAD, e que foi exibido na E3 de 2004 para mostrar a capacidade do até então novo sistema da Nintendo, o Nintendo DS. No demo, o jogador poderia escolher entre Wario e Mario e usar a caneta e estilos na tela sensível ao toque para agarrar partes do rosto de Mario ou Wario e puxá-las e esticá-las, semelhante à tela de título do Super Mario 64, e em menor grau aos mini-jogos Facelift do Mario Party. Essa funcionalidade também foi colocada no Super Mario 64 DS, porém de forma mais simples. O fato que faz essa demo estar aqui no iceberg de Lost Medias da Nintendo é que desde a sua apresentação na E3 de 2004, ela nunca mais fez nenhuma aparição na internet, tornando consequentemente uma Lost Media da Nintendo. O jogo perdido de Kid Icarus para o Wii. Esse tópico se refere a um jogo perdido de The Kid Icarus que estava sendo desenvolvido pela empresa Factor 5 para o console Nintendo Wii lá no ano de 2007 e 2008. O enredo do jogo se passaria após ao jogo original Kid Icarus, que foi lançado originalmente para o Nintendinho em 1986, onde o personagem principal Pete é exilado do Reino Celestial por ser acusado de crimes que prejudicaram seu reino, e então Pete foi enviado para o Overworld. Após anos de exílio, Pete
retorna como um guerreiro com asas mais fortes e enviado para proteger o mundo humano de uma nova escuridão desconhecida que ameaçava destruir a Terra. E em seguida, Pete parte para derrotar a escuridão e buscar a redenção enquanto a sua jornada avança. O jogo seria mais maduro e sombrio do que o jogo original, onde Pete é retratado como um anjo caído que tem asas negras, um braço distorcido por magia negra, algemas quebradas, cicatrizes e tatuagens para representar os seus crimes do quais ele foi acusado no Skyward, além de que ele teria batalhas em terra e no ar, com controles usando o Wii Remote e o Nunchuck do Nintendo Wii. E a curiosidade é que essa versão do Pete tem algumas semelhanças com Kratos de Deus da Guerra. Por exemplo, ambos possuem tatuagens que representam algum significado em sua vida. As tatuagens de Pete representam seus crimes, enquanto as tatuagens de Kratos representam um tributo ao seu irmão Deimos, que foi sequestrado por Ares e que tinha uma marca de nascença idêntica à tatuagem feita por Kratos. Além disso, os dois são guerreiros experientes com armas mortais, que lutam para proteger o mundo do mal. Pete luta contra a nova escuridão, enquanto Kratos derrota os deuses. No entanto, o jogo foi cancelado e a possível razão pelo que ele foi descartado pela Nintendo foi porque o jogo em si era muito diferente da série, e eles não continuaram a financiar o jogo, resultando em seu cancelamento. E as únicas coisas que temos do jogo são algumas concept arts. E agora eu fico me perguntando como seria esse jogo se ele tivesse saído. Com certeza ele ia ser um dos melhores jogos do Nintendo Wii e ia ser um clássico instantaneamente. Pikachu DS. A Pikachu DS é uma demo técnica desenvolvida pela Nintendo para mostrar o potencial do Nintendo DS que foi exibido na E3 de 2004. Semelhante ao Mario's Face, o jogo apresenta uma tela com cores vibrantes e um ambiente 3D realista que muda de acordo com a tela que o Pikachu corre. Os jogadores usam a caneta e a tela sensível ao toque para interagir com o Pikachu de várias maneiras, incluindo puxar as suas bochechas, desenhá-lo em diferentes poses e até raspar uma raspadinha, ou até mesmo tocar um violão ou um xilofone com a caneta. Outra atividade disponível é a pesca, em que o jogador mede o tamanho do Magikarp pescado pelo Pikachu, e a demo ela destaca a versatilidade do Nintendo DS e as suas possibilidades de interação com o jogador, assim também como os recursos 3D do console, microfone e a tela sensível ao toque. A demo ela nunca apareceu fora das demonstrações e nenhuma ROM é conhecida. No entanto, o modelo 3D do Pikachu, bem como as funções de puxar, foram reutilizados para o jogo Pokémon Dash, lançado no Japão em 2 de dezembro de 2004. Project Atlantis. Em 1995, a Nintendo começou a trabalhar em um novo portátil chamado Project Atlantis, que seria o sucessor do Game Boy original. O console portátil tinha como objetivo melhorar o desempenho e a funcionalidade do Game Boy, que já havia sido lançado no mercado há 5 anos. O Project Atlantis foi desenvolvido com uma tela LCD colorida de 3 por 2 polegadas e um processador RISC de 32 bits, que era uma grande evolução em comparação com o Game Boy original, que tinha uma tela monocromática e um processador de 8 bits. As edições da revista EGM da Next Generation de julho de 1996 começaram até a listar as especificações do console, que incluía um sistema colorido de 32 bits, 4 botões frontais e uma porta de link, semelhante ao Game Boy Advance, que seria lançado posteriormente em 2001. As revistas também disseram que o console poderia ser lançado no final de 1996 ou no início de 1997. A Nintendo chegou até a confirmar oficialmente a assistência do portátil, mas atrasou a data do lançamento oficial até o final de 1997, que acabou sendo adiado novamente. Infelizmente, o Projeto Atlantis não cumpriu com a expectativa da Nintendo e acabou sendo descartado por falta de 1997 ou 1998. O console portátil acabou se mostrando muito volumoso, com baixo desempenho e em comparação ele era muito caro, e consequentemente não valeria a pena. E se o Projeto Atlantis tivesse sido bem sucedido, é possível que o Game Boy Advance não tivesse sido desenvolvido, já que o Projeto Atlantis é considerado um antecessor do Game Boy Advance. Na mesma revista, EGM, que listou as especificações do Atlantis, mencionou que havia um novo jogo intitulado Mario Castle para o novo console, e que seria produzido pela própria Nintendo. Porém, infelizmente quase nada se sabe sobre o jogo, exceto que seria um título de lançamento para o portátil, e é possível que o jogo tenha sido cancelado junto com o Projeto Atlantis. A verdade é que nenhuma outra fonte oficial de mídias de jogos forneceu informações sobre o título, além do artigo mensal da Electronic Game. Além disso, não está claro se o jogo foi incorporado a outro jogo posteriormente, embora possa haver alguns arquivos escondidos do Mario Castle. É improvável que ele seja descoberto, mas também não é impossível, já que vai que daqui a 1 a 2 anos tem uma nova Nintendo Giga Leak e vai que tem alguma coisa sobre o Mario Castle. E a curiosidade é que o nome Projeto Atlantis é baseado na lenda da cidade perdida de Atlantis, que supostamente fica submersa no oceano. Isso poderia estar relacionado à raridade do portátil e ao fato dele ter sido descartado.
Mario Motors. Na Reboot Develop Conference de 2018, o designer de jogos Yuji Saito revelou pela primeira vez um jogo cancelado para o Nintendo DS, Mario Motors. Durante o evento, Saito falou sobre o desenvolvimento e a história de como o jogo ele foi concebido. Ele explicou que no início dos anos 2000, ele era muito amigo de Shigeru Miyamoto e do ex-presidente da Nintendo, o Satoru Iwata, e os três frequentemente conversavam durante o chá sobre ideias de jogo. E em uma dessas reuniões, Iwata ele perguntou a Saito sobre o que ele estava interessado ultimamente, e ele respondeu a Iwata que estava esculpindo pedaços de metal, e então explicou sua ideia maluca para Iwata e Shigeru Miyamoto, enquanto eles se sentavam em silêncio. No final, tanto Satoru Iwata quanto Shigeru Miyamoto acharam um projeto interessante e disseram que poderiam tentar desenvolvê-lo. No entanto, o processo de desenvolvimento e o motivo exato pelo qual o jogo ele foi cancelado ainda são desconhecidos, já que Saito disse que não poderia dar um motivo exato. O principal conceito por trás de Mario Motors era que os jogadores teriam a habilidade de construir seus próprios motores e outras partes de veículos utilizando pedaços de metal. Um exemplo seria raspar e esculpir o metal para criar um cilindro que poderia ser adicionado ao motor, permitindo que o jogador escolhesse sua capacidade. Além disso, havia uma ideia de utilizar o sopro do microfone do DS em uma parte do jogo que ensinava aceleração, mas esse recurso ele foi cancelado devido ao receio de que as crianças pudessem perder o fôlego enquanto usassem essa funcionalidade. E embora o jogo fizesse parte da série Mario Kart, não se sabe ao certo qual era a ênfase das corridas, uma vez que não foram anunciadas pistas e apenas 2 personagens foram apresentados em uma arte conceitual, o Mario e um cientista idoso desconhecido. Homenagem a Satoru Iwata. Satoru Iwata foi um importante desenvolvedor de jogos e executivo da Nintendo, que contribuiu muito para o sucesso da empresa e para a indústria de jogos em geral. Iwata começou sua carreira como um programador de jogos, trabalhando em títulos como Balloon Fight e Earthbound. Ele se tornou presidente da HAL Laboratory, uma empresa que desenvolve jogos para a Nintendo, e ajudou a criar jogos populares como Kirby e Super Smash Bros. Em 2002, Iwata se juntou à Nintendo como diretor, e em 2003, tornou-se presidente da empresa. Ele foi o primeiro presidente da Nintendo que não era um membro da família Yamauchi, que havia fundado a empresa década antes. Como presidente, Iwata foi responsável por uma série de mudanças importantes na Nintendo, incluindo a criação do Nintendo DS e do Nintendo Wii, 2 consoles que tiveram um impacto significativo no mercado dos jogos. Iwata também foi conhecido por sua abordagem amigável e acessível para a liderança, tornando-se um ícone na indústria de jogos. Ele era frequentemente visto participando de eventos públicos e de fãs, e muitas vezes aparecendo em vídeos da Nintendo que foram compartilhados nas redes sociais. Infelizmente, a sua morte prematura em 2015 foi uma grande perda para a indústria de jogos e foi sentida por muitos jogadores em todo o mundo. E desde então, várias homenagens surgiram como um formato de tributo para um grande legado deixado por Satoru Iwata. E uma das homenagens veio em formato de easter egg no console lançado após a sua morte, Nintendo Switch, que foi lançado mundialmente no dia 3 de março de 2017. Um dos projetos que Satoru Iwata trabalhou na programação ainda quando era um funcionário da HAL Laboratory foi do jogo Golf, lançado para o Nintendinho em 1984, e que em setembro de 2017 alguns modders descobriram que uma versão emulada dele estava incluído no software do Switch, só que para você acessá-lo precisava fazer alguns requisitos. Primeiramente, com um console novo lançado em 2017 que nunca foi conectado à internet, você iria remover o Joy-Con do console, definir a data do Switch para 11 de julho, que é a data da morte de Satoru Iwata, e logo depois fazer o famoso gesto usado por Satoru Iwata nas apresentações da Nintendo Direct, o Direct to You, até que o jogo Golf iniciasse. Infelizmente, a Nintendo ela nunca se pronunciou oficialmente sobre o assunto, e nem ficou claro se os executivos sabiam desse easter egg, ou se ele foi algo programado por segredo. A teoria mais provável, já que há pouco tempo depois do easter egg ser divulgado, a Nintendo removeu o jogo do Switch em uma atualização do sistema do console, e as novas unidades lançadas a partir dali já vieram atualizadas e não era possível mais ativar o easter egg, e então isso acabou se tornando uma mídia perdida, já que não é mais possível acessar esse easter egg novamente. GTA de 64. O GTA 1, que foi desenvolvido pela DMA Design, atualmente conhecido como Rockstar, foi originalmente lançado em outubro de 1997 para o MS-2 e posteriormente para o PlayStation 1, Game Boy Color e o Sega Saturn. Acontece que o jogo também teria uma versão jogável para o Nintendo 64, já que a DMA Design planejava trazer um port do jogo para o console, e ele supostamente teria gráficos aprimorados, novos níveis e novas características quando comparado à versão de PlayStation 1. E essa versão foi exibida na E3 de 1999,
2019, onde acredita-se que 50% do jogo estava completo, porém nenhuma filmagem do evento apareceu exibindo essa versão. Porém, posteriormente, por motivos desconhecidos, o port ele foi cancelado antes de ser revelado publicamente. E por muito tempo pensou-se que esse port não existisse, já que nenhum site havia mostrado nenhuma captura de tela oficial da versão do Nintendo 64. Até que um usuário chamado de Lute postou uma digitalização da edição 19 de julho de 1999 da revista N64 espanhola, que apresentava capturas de tela do jogo cancelado. Porém, infelizmente, não há nenhuma declaração oficial sobre, e é difícil dizer se essas capturas de tela são realmente do GTA do Nintendo 64 que foi cancelado. Mas o interessante é que no documento de design oficial do GTA, que na época era intitulado de Race and Chase, o jogo de fato foi planejado para ser lançado no até então Ultra 64. O fato do GTA não ser lançado para o Nintendo 64 gera um pouco de discussão, já que na época o Nintendo 64 era visto como um console infantil, e a chegada de jogos mais maduros como GTA era considerado crucial para atrair uma audiência mais adulta. Porém, nem todo mundo concorda com isso, igual a esse comentário feito pelo Matheus Minecraft na página do Lost Midwiki sobre o GTA de 64. E desde então, o jogo parece ter sido perdido, uma vez que mesmo após mais de 20 anos, nenhuma ROM do jogo apareceu na internet. Garfield Band from Home DS. Garfield Band from Home é o nome que foi dado a um jogo que estava planejado para ser lançado em 2005 no Nintendo DS. Porém, infelizmente, ele nunca foi lançado. A empresa que seria responsável pela publicação do jogo seria a The Game Factor, que já havia lançado outros jogos do Garfield para consoles portáteis, como Garfield The Station for Poké. Caramba, que nome difícil! Esse jogo aí foi lançado para o Game Boy Advance. E Garfield and His Knees Live. Só tem jogo com nome difícil. Também esse foi lançado pro Game Boy Advance. Me desculpa, eu meio que me exaltei um pouco. No entanto, o jogo Bound for Home acabou sendo cancelado antes do seu lançamento. O enredo do jogo teria como foco um grupo de gatos selvagens que tentaria tomar controle da casa de John, o dono do Garfield, disfarçando-se de Garfield e consumindo toda a comida da casa. O objetivo do jogo seria ajudar Garfield a impedir os planos dos gatos selvagens, que dominaram a casa e expulsaram John. E Garfield ia ter que restaurar a ordem na casa. O jogo seria classificado como um jogo de ação e não teria um modo multiplayer. Ele seria um jogo de plataforma cooperativa em 3D baseado em habilidades, com os personagens Garfield e Odd como protagonistas. O jogo teria uma atmosfera e arte que reflete a sensação original dos quadrinhos, mesmo sendo em 3D e em terceira pessoa. O jogo teria elementos de aventura, com quebra-cabeças e humor, com 8 níveis e 7 minijogos em um ambiente altamente interativo. Ele prometia mais de 10 horas de gameplay, inclusive aproveitaria de todo o recurso do Nintendo DS. O lançamento do jogo foi oficialmente anunciado em vários comunicados à imprensa, e também foi promovido em um panfleto que acompanhou o conjunto de DVD, Garfield Cat Tales. Infelizmente, o jogo nunca chegou a ser lançado e não existe nenhuma captura de tela ou vídeo disponível do mesmo. Desde então, o jogo permanece como um projeto inacabado. Cartoon Network Backlot Party. Em 26 de março de 2014, a Little Orbit anunciou que estaria publicando 2 novos jogos da Cartoon Network que seriam lançados para o Nintendo Wii e o Nintendo 3DS. Um baseado em Hora de Aventura, que mais tarde foi lançado como Adventure Time Finn e Jake Investigations, e outro baseado em vários desenhos da Cartoon. No entanto, mais informações sobre esse último jogo foram divulgadas apenas em torno de outubro daquele ano, quando o jogo ele foi anunciado como Backlot Party em um comunicado à imprensa, e que seria desenvolvido pela Game Machine Studios. O jogo teria sido um party game para o Nintendo Wii e o Nintendo 3DS, que seria desenvolvido pela Game Machine Studios e publicado pela Little Orbit. E a premissa do Backlot Party era que o jogador fosse convidado para ter uma experiência com os famosos personagens da Cartoon Network, se divertindo e festejando após uma semana atuando em seus respectivos desenhos. E o jogo teria apresentado pelo menos 24 personagens e pelo menos 5 cenários de desenhos da Cartoon Network, como Incrível Mundo de Gumball, Coragem com Covarde, Dudu e Edu, Apenas um Show e Hora de Aventura. Além disso, o jogo teria incluído pelo menos 5 mini-jogos diferentes, e entre eles estariam alguns jogos comuns, como Queimada e um jogo de basquete chamado Shoot to Win. Além desses, haveria também títulos mais misteriosos, como Backyard Chase, que seria algo como um jogo de pique-pega, Girl Trouble, cuja dinâmica é desconhecida, mas que provavelmente seria algo relacionado aos personagens femininos, e por último Muriel's in Peril, que significa Muriel está em perigo, e possivelmente seria um jogo em que Muriel estivesse em perigo e alguém teria que salvá-la. E alguns rumores apontam para a existência de mais 2 jogos, Sneak a Cat, que seria algo como um jogo de pique-esconde, e Go Jump Pad, que poderia ser traduzido como Vamos Pular Du, e possivelmente envolveria os personagens do desenho do Dudu e Edu. No entanto, apesar do comunicado à imprensa afirmar que o jogo seria lançado naquele outono, nenhuma informação adicional foi divulgada oficialmente após esse ponto, e por causa disso, presume-se que o jogo teria sido cancelado, já que até hoje esse jogo nunca mais apareceu. Nintendo 64 Disk Drive Games. O Nintendo 64 Disk Drive foi um complemento para o console Nintendo 64 que acabou falhando.
Quando a quinta geração de consoles de videogames foi lançado, a Nintendo ainda usava os cartuchos, enquanto seus concorrentes, a Sega e a Sony, usavam disco para o seu sistema. A fim de evitar um encurtamento na vida útil do Nintendo 64 em 1995, um add-on para o console foi anunciado e estaria no mercado no final de 1996, junto com o próprio Nintendo 64. Apesar disso, o acessório acabou sendo lançado apenas no Japão, em 1º de dezembro de 1996, depois de vários atrasos, diversas limitações e contratempos, e acabou sendo um fracasso comercial, sendo que nunca sequer foi exportado fora do Japão. E devido a diversos problemas e a falha do Nintendo 64 Disk Drive, muitos jogos que teriam sido lançados ou planejados para o complemento foram retrabalhados e lançados em outros consoles da Nintendo ou só foram totalmente cancelados. E a lista conta com vários jogos que foram cancelados ou simplesmente esquecidos durante seu desenvolvimento. Alguns deles chegaram até a ser anunciados publicamente, enquanto outros nunca foram mostrados ao público. E a lista conta com nomes como Diablo, Mario Paint para 64, Modern 3 para 64, Super Mario RPG 2, Super Mario 64 de DD e o próprio Ura Zelda, além de vários jogos de artes do Mario, assim como o Mario Arts Game Maker. EVR Race. A Nintendo, após anos produzindo jogos para fliperama com uso de filmes em 16mm, lançou seu primeiro videogame em 1975, o EV Race, um fliperama de jogos de corrida que envolvia apostas. O jogo utilizava a fita EVR, a sigla para gravação eletrônica de vídeo, um predecessor experimental das fitas VHS, que inclusive deu nome ao console, e que é uma tecnologia similar ao filme, porém com quadros digitalizados e convertidos em uma exibição de vídeo. Eu sei, é um pouquinho complicado. Criado pelo designer japonês Genyo Takeda, o EV Race possuía duas opções de corrida disponíveis em rolo de fita. Os jogadores apostavam em qual piloto eles achavam que venceria, e eles ganhariam se o piloto que eles apostassem vencesse. E o fato do videogame usar vídeos pré-gravados consequentemente fazia com que houvesse pouquíssima interatividade, além de que o jogo era extremamente complicado de se manter por causa da sua natureza mecânica, já que o jogo usava fita de vídeo que dava muito problema. Então, após o lançamento, a Nintendo teve dificuldades para mantê-lo e ocorreram muitas falhas. E devido a sua experiência ruim com EV Race, a Nintendo aprendeu o quão era difícil manter jogos de fliperama. Atualmente, é raro encontrar uma máquina original do EV Race, e existem poucos rolos de fita disponíveis, e isso se deve ao fato de que já se passaram 48 anos desde o seu lançamento. Porém, em novembro de 2016, um gabinete parcial do jogo foi listado no Yahoo Leilões do Japão, porém não está mais disponível. Mas com a ajuda do nosso querido Wayback Machine foi possível recuperar imagens dele, em que embora as bobinas de fita aparentassem estar intactas, toda a mesa de controle estava faltando e a máquina não funcionava. Fora que eu encontrei recentemente essa daqui, muito bem conservada, sendo vendida por 41.500 ienes, que daria mais ou menos 1.470 reais aqui no Brasil, e que foi coletada em Osaka, no Japão. E a boa notícia é que o carretel ainda funcionava, o que já era um pequeno milagre por si só, já que não era usado por mais de 40 anos. Mas infelizmente a única imagem que continha era uma série de telas de teste, e não os jogos de corrida. E posteriormente descobriu-se que essas bobinas foram usadas, muito provavelmente apenas para testar ou calibrar os sistemas do EV Race, e por isso não tinha um jogo em si. Nintendo Arcade. Em 2006, a Nintendo lançou seu site Nintendo Arcade, com o objetivo de promover os seus jogos e franquias, oferecendo jogos de Adobe Flash Play. Durante o período em que seu site esteve ativo, foram publicados 38 jogos que estavam disponíveis para serem jogados online. Infelizmente, no final de 2007, o site foi tirado do ar, e desde então, não é mais possível acessá-lo pelo seu link original, resultando em uma página de erro com esse Wario aí. No entanto, muitos dos seus jogos que estavam disponíveis no site foram salvos no Wayback Machine, e arquivados pelos projetos de preservação de jogos Flash, Blue e Maximus Flashpoint, permitindo que ainda possa ser jogável através do software da Flashpoint, já que é de conhecimento popular que o Adobe Flash Play infelizmente nos deixou de forma oficial em 31 de dezembro de 2020, após décadas de uso na internet. E a partir disso surgiu um movimento de preservar os diversos jogos de Flash que fez parte da infância de muitas pessoas. Caramba, 2020 foi o pior ano da minha vida. Pode ter sido também o pior ano da sua vida, pois todo mundo, do mundo inteiro, perdeu alguma coisa. Mas não vamos ficar relembrando isso, pois isso tá no passado e agora a gente vive o presente. Então vamos seguir em frente. Caramba, até rimou. E apesar disso, alguns dos jogos não foram salvos e atualmente permanecem perdidos. E nomes como Pokémon Diamond and Pokémon Pearl, Children of Mana, Shen Challenge e Wario Master of... Caramba, que nome complicado. Esse que tá aparecendo na tela, não sei falar. Esse aí que tá, não sei falar esse nome. Ainda hoje não foram recuperados e se encontram perdidos no limbo da internet, fazendo com que esses jogos do Nintendo Arcade se encontrem parcialmente encontrados hoje. Super Donkey Kong Mega para DS. Super Donkey Kong Mega Monkey Banana Power Team Kongs Go.
Meu Deus, que nome grande. Era um jogo de plataforma planejado para ser lançado em junho de 2008 para o Nintendo DS, mas foi cancelado devido às críticas negativas dos jogadores que tiveram a oportunidade de jogá-lo meses antes do lançamento. O jogo ele apresentava 10 Kongs jogáveis, incluindo o Donkey Kong, o Diddy, a Dixie, o Kid, o Crank, a Winkle, o Lank, a Tini, o Chunk e o Funk, que podiam se unir e lutar contra os grandes inimigos em cerca de 40 níveis. E se todos os colecionáveis fossem coletados em um nível, os Kongs eles poderiam se transformar em uma espécie de robô King Kong e percorrer os níveis como um robô gigante. Na moral, que viagem. E os níveis incluíam temas como Recifes de Fralda Poop, Capim Dourado, Casas Fantasma, Planeta dos Ovos Podres, Clã Louco do Rei e muito mais. E cada nível apresentava um chefe final, incluindo o Sanduíche de Peido Voador, Crap Doodoo e o Dr. Rotten Eggsman. O jogo ele foi criticado por seus controles ruins e do perceptível uso excessivo de humor higiênico, ou seja, palavras sujas, além de não ser fiel aos jogos de Donkey Kong Country originais. E esse tópico ele se torna muito nebuloso, já que não há muitas informações disponíveis sobre o jogo, e a única foto online ela foi deletada. No entanto, sabe-se que o jogo foi completamente finalizado e só não foi lançado com medo dele ser um fracasso. Super Mario FX. Existem muitos rumores e especulações em torno de um jogo chamado Super Mario FX, que teria sido desenvolvido para o Super Nintendo com a tecnologia SuperFX, que possibilitaria gráficos acelerados. De acordo com a história, esse seria o primeiro jogo do Mario em 3D, mas foi cancelado devido a problemas com a possibilidade da câmera. Vamos lá, eu vou tentar te explicar mais ou menos o que é essa tecnologia SuperFX. Ela se tratava de um chip de processamento gráfico criado em 1992 e que foi desenvolvido pela empresa britânica Arcanoid Games em parceria com a Nintendo. O objetivo principal do chip era ser utilizado como um coprocessador nos cartuchos de jogos do Super Nintendo, aumentando a capacidade gráfica do console e permitindo que os desenvolvedores criem gráficos e efeitos 3D, que na época era um avanço bem enorme. E na época do Cat isso era um avanço enorme, pois ele só estava acostumado a ver uns pixels na tela, pois ele só via TV preto e branco. Esse cara é velho pra caralho, é antigo, da época da pedra o Cat, já que os consoles da época eram 16 bits e o 3D parecia um pouco distante. O SuperFX ele foi utilizado em jogos populares do Super Nintendo, como Star Fox, Stunt Race FX e o Yoshi Island, permitindo que os desenvolvedores criassem gráficos e efeitos em 3D, que foi algo muito inovador na época. O SuperFX ajudou a aumentar a capacidade gráfica do SNES, tornando-o mais competente em relação a outros consoles disponíveis no mercado na época, como por exemplo o Mega Drive da Sega. Supostamente, a escolha da câmera do Super Mario FX deveria ser cuidadosa, e a ideia era que ele fosse diagonal de cima, semelhante ao Super Mario RPG. No entanto, o projeto acabou atrasando e consequentemente acabou sendo cancelado, e em vez disso, foi lançado o Super Mario 64 em 23 de julho de 1996, que teria usado muito dos conceitos que foram criados para o Super Mario FX. Embora haja muitas especulações e teorias, não há provas concretas da existência do Super Mario FX. Acredita-se que esse jogo poderia ser até uma versão beta do Super Mario 64, mas é bem difícil imaginar como seria, principalmente porque os jogos anteriores que usavam a tecnologia SuperFX eles eram muito diferentes. Uma das possibilidades é que Mario fosse representado como um grande polígono esquisito, a menos que usassem texturas em seu corpo. Outra possibilidade seria que o jogo fosse em 3D apenas no cenário, enquanto Mario continuasse em 2D. Entretanto, caso o jogo tivesse sido desenvolvido em 3D, seria preciso criar um modelo poligonal para o rosto do Mario, o que poderia ser considerado perturbador. Apesar de muitas incertezas, é possível que o Super Mario FX tivesse características semelhantes ao Super Mario 64, considerando que os dois jogos foram desenvolvidos pela mesma equipe. No entanto, isso nunca poderia ser confirmado oficialmente, pois o jogo nunca foi lançado ou sequer anunciado oficialmente. Também é importante considerar o tamanho do jogo. Os jogos anteriores do Mario costumavam ter muitas fases, mas um jogo com gráficos avançados como o SuperFX poderia ter tido um certo limite de tamanho no cartucho, tendo em vista que até mesmo o cartucho do Nintendo 64 tinha suas limitações. Isso poderia ter limitado o número de fases que o jogo poderia ter. Então o Super Mario FX continua sendo um mistério, e nunca saberemos como teria sido o jogo se tivesse sido lançado. Mas mesmo assim é interessante imaginar como esse jogo poderia ter impactado a franquia do Mario. Shitamachi Ninjō Gekichō. Shitamachi Ninjō Gekichō é sem dúvidas uma das mídias mais bizarras e perturbadoras da Nintendo, tendo em vista que a empresa é conhecida por manter uma abordagem bem conservadora em relação ao conteúdo dos seus jogos e consoles, especialmente quando se trata de proteger o público mais jovem. Desde a sua criação lá em 23 de setembro de 1889, a Nintendo ela tem se concentrado quase sempre em jogos para família e divertidos, muitas vezes evitando conteúdo violento ou sexualmente sugestivo. O Satellaview foi uma
acessório lançado em 1995 para a plataforma Super Famicom, que é a versão japonesa do console Super Nintendo, e ela permitia que os usuários baixassem jogos, transmissões via satélite, participassem de quizzes e competições e até assistissem a shows no estilo de revistas virtuais. No entanto, apesar de ser uma ideia inovadora na época, o Satellaview nunca foi particularmente popular ou bem sucedido, nem mesmo no Japão, o que levou ao seu descontinuamento e a sua exclusividade no mercado japonês, se tornando um item muito raro. Embora a ideia de ter revistas virtuais tenha sido uma ideia inovadora para a época, o conteúdo de alguns dos seus shows era bastante perturbador e chocante, como é o caso de Shitamashi Ninjou Gekichou, uma das revistas virtuais disponíveis no Satellaview, que foi criada pelo autor, diretor e roteirista Lily Frank, e que apresentava episódios de imagens estáticas que os espectadores podiam navegar usando o console Super Famicom. Embora o número exato de transmissões seja desconhecido, atualmente são conhecidos 7 episódios de Shitamashi Ninjou Gekichou, e o conteúdo desses episódios estão bem longe de ser apropriado para toda a família, apresentando cenas bem suspeitas e perturbadoras envolvendo os personagens do universo de Mario. Por exemplo, no episódio 1 lançado no dia 15 de agosto de 1995, que era meio que um programa especial de verão, Mario e Toad recebem a foto de uma possível fã com o rosto censurado. O Toad ele acaba ficando obcecado pelos seios da mulher, e o Mario desencoraja ele dizendo que ele vai acabar se matando. A carta menciona que a mulher gosta de algo que foi censurado e que deixa Toad e Mario chocados, e o episódio ele termina com um convite para os telespectadores enviarem fotos para um endereço em Jingunmai, um distrito de Shibuya em Tóquio, no Japão, para que Toad e Mario pudessem avaliar. No segundo episódio, lançado no dia 29 de agosto de 1995, Mario instrui Toad a matar Bowser com uma faca de manteiga. No terceiro episódio, lançado no dia 10 de novembro de 1995, Mario retira uma colher coberta de fezes do seu próprio cu para tentar fugir da cadeia que ele e Toad estavam presos por anos. No episódio 4, lançado no dia 17 de novembro de 1995, Mario e Toad usam uma broca retirada do saco de Mario para escapar da prisão. No episódio 5, lançado no dia 20 de fevereiro de 1996, apresenta uma aparição surpresa de Bill Gates, que corrige a confusão de Mario e Toad, que achavam que o Windows 95 era um carro, revelando que na verdade o Windows 95 era algo que se colocava na cabeça. Porém, Mario e Toad não gostam nada disso e acabam chamando Bill Gates de idiota. No episódio 6, cuja data de lançamento é desconhecida, Mario mata Toad e Peach antes de puxar um cigarro e apresentar a sua nova namorada, que se revela ser nada mais nada menos que o Bowser. Não tem graça. E os fantasmas de Peach e Toad observam enquanto esse relacionamento bizarro se desenrola. E o sétimo e último episódio, que foi lançado no dia 30 de março de 1996, apresenta inicialmente uma história bem simples de imagens estáticas, com Mario dizendo que na verdade é um alienígena. Porém, depois a transmissão acaba retratando um personagem principal masculino não identificado, que provavelmente era o próprio Shitamashi Ninjou Gekichou. Na cena seguinte, o homem agarra um controle de videogame e passa a controlar Mario. De repente, do nada, ele acaba viajando para as profundezas do inferno. E lá, em uma atitude totalmente bizarra, ele acaba tendo relações com uma lagosta. Mano, só piora. É sério, só piora. Embora grande parte desse conteúdo tenha ficado perdido por um longo tempo, com a ROM original da revista estando desaparecida, agora ela está disponível no YouTube para aqueles corajosos o suficiente para assisti-lo. E eu infelizmente tive que ver inteiro para descrever para vocês. E essa com certeza é uma das mídias mais bizarras e doidas da história da Nintendo, e definitivamente não recomendo ninguém assistir, pois pode ser perturbador para algumas pessoas. Super Honio Brothers. Se o tópico anterior já era surpreendente quando relacionado à Nintendo, esse é igualmente bizarro, ou até pior. Tirem as crianças da sala, pois estamos falando de um filme baseado na franquia do Mario. Mas não é esse tipo de filme que estamos acostumados a ver. É um filme adulto? Eles sentem 151 Pokémon. Ah, que engraçado. É isso aí, foi como ele falou. É um filme adulto, meu nobre. Super Honio Brothers não tem pra ninguém. Eles vão arrombar o seu Tocando que eu sei. Super Honio Brothers é um filme pornográfico de comédia americana de baixo orçamento dividido em duas partes. Lançado em 1993, baseado na franquia de jogos do Super Mario Bros. O filme foi dirigido pelo ator de filmes adultos Buck Adams e apresenta dois irmãos que são transportados para o universo dos videogames e se envolvem em uma série de encontros sus com outros personagens enquanto tentam encontrar o caminho de volta para casa. O filme na época não foi bem recebido pela crítica e ele é considerado um fracasso
comercial, já que não faz sentido nenhum fazer um filme adulto de uma franquia que é voltada para um público infantil. Então meio que já era esperado esse fracasso. E esses filmes só voltaram a ser comentados novamente porque recebeu o título de uma das melhores paródias cinematográficas, pelo crítico That Guy with the Glasses e o Something Awesome. E aí, você tanca? Porque eu não tanco. Eu não tanquei isso. Eu não tanco isso. O roteiro dos filmes não tem nada de tão surpreendente. Apenas conta a história de como eles foram levados para dentro dos jogos e de como eles conseguem voltar. E o segundo filme conta como eles impediram King Booper, que é uma espécie de Bowser, de concluir o seu plano de reproduzir usando uma máquina energizada. E inclusive o ator que interpretava o Squid Ronyo, que era o Mario, recentemente teve mais de 30 acusações de crimes sexuais. Poderia pegar mais de 300 anos de cadeia. Porém ele acabou sendo encaminhado para um hospital psiquiátrico e se livrando. E bem, esse filme não está diretamente ligado à Nintendo, já que é bem óbvio que essa paródia foi feita sem autorização da empresa, e por conta de violação de direitos autorais. A Nintendo acabou processando a Laser Time Productions em 1993, o que levou a uma proibição de vendas e distribuição do filme em várias regiões. E a Nintendo, a fim de acelerar a interrupção da distribuição desse filme, ela simplesmente comprou todo o direito dele. Então sim, meio que a Nintendo tem um filme adulto sobre os seus direitos, porém com seus motivos. E ela até hoje, obviamente, tenta deixar esse fato o máximo obscuro possível. Terminei! Caramba, esse foi o maior vídeo que eu já participei. Tipo, eu nunca gravei tanto em toda a minha vida. Meu irmão, é isso aí. Esse foi o Lost Media da Nintendo. Tipo, uau, a Nintendo tem muitas coisas que até agora estão escondidas ou perdidas. Quem sabe em um futuro não tão distante ou distante, algum vazamento novo apareça por aí, tem alguma novidade. Eu espero que tenha, pois eu gosto desses vazamentos. E mais uma vez eu quero agradecer o meu amigo Catzilla, pois graças a ele esse vídeo está saindo. Pois graças à inteligência dele, a criatividade, a força de vontade, o vídeo tá aqui. Tipo, duas partes de vídeo, e cada parte é quase 1 hora de vídeo. Tipo, caramba, esse cara merece muito a sua inscrição e o like. Meu amigo Catzilla, meu irmão, meu nome é Jesh e até a próxima. Enfim, pessoal, esse foi o iceberg de hoje e eu agradeço muito por vocês virem o vídeo até aqui, vocês são só da limonada e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like e a inscrição e passar no canal do meu amigo Jesh pra dar uma força lá, já que graças a ele esse vídeo de iceberg foi feito. E caso tenha alguma sugestão de vídeo, deixa aí nos comentários. Muito obrigado mais uma vez e bye bye.